Oi, gente, eu sou o Breno Guedes e hoje eu dou continuidade ao nosso grupo de estudos, iniciando a parte de edição de vídeos. Nesse encontro de hoje, eu vou iniciar com algumas noções básicas do After Effects. No próximo, eu aplico algumas noções no projeto que foi feito pela Juliana e pelo Lucas, e depois a gente começa com o Adobe Premiere. Antes de começar, eu queria dar uma visão geral desse programa. Ele é um programa de 1993. Ele foi criado pela Cossa, que é uma empresa de tecnologia norte-americana. E só em 1995, depois que o programa já estava na sua versão 3.0, que ele foi adotado pela Adobe, fazendo parte do grupo de programas de design que o Adobe tem, né? Basicamente, ele é um programa de animação e finalização de vídeo. Ele não foi feito com o intuito de edição de vídeo. Apesar de a gente conseguir fazer algumas coisas de edição, o foco dele é mais finalização e animação de elementos. O meu programa, ele é em português, porque eu me habituei a usá-lo em português, eu aprendi a usar assim. Mas geralmente quando a gente faz algum curso de After Effects ou procura algum tutorial na internet, os programas que são usados para isso são a versão em inglês. Mas como eu aprendi a usá-lo assim, para mim se torna mais fácil, mas vai do gosto de cada um. Bom, essa é a tela inicial do programa. Eu queria muito fazer algo mais aprofundado, mas a gente não tem tempo para isso, porque juntamos 4 programas dentro desse grupo de estudos e a gente prezou por compartilhar noções básicas de cada um desses programas e, de uma forma geral, integrá-los para a construção de um projeto comum. De início, eu vou mostrar como que cria uma composição. A gente vem aqui em composição, nova composição. Aqui tem as informações gerais dessa composição. O nome, eu vou colocar teste, porque de fato é um teste. Aqui tem a largura e a altura, que isso vai de acordo com a sua necessidade. Aqui a gente tem o tempo, a duração desse vídeo, porque a gente já faz essa animação com esse tempo pré-determinado. Então, geralmente, como eu faço coisas poucas, assim, para Instagram é pouquinho tempo, para intro é menos ainda, eu geralmente coloco 10 e vou trabalhando em cima. Caso eu necessite de mais espaço, eu aumento. E caso eu necessite diminuir, eu também diminuo. Então, isso é bem livre, assim. E geralmente eu levo as composições que são criadas no After Effects para finalizar no Premiere. Por mais que isso seja o inverso, assim. Geralmente a gente edita lá e traz para cá para acrescentar alguma coisa. Mas eu funciono melhor dessa forma. Eu crio aqui e levo para lá. Por isso também que eu trouxe primeiro o After Effects antes do Premiere. Aí aqui a gente seleciona a cor do fundo, que vai aparecer na nossa visualização de tela do programa. Então eu vou deixar branco mesmo, que isso não faz muita diferença. Aí a gente vem e clica em OK. Quando clicamos em OK, aparece a composição aqui. E aqui também já tem uma composição. Aqui a gente vê que o fundo está branco, como selecionamos, mas também se você preferir usar sem cor, por exemplo, como se fosse um PNG, é só clicar aqui que modifica, mas o branco geralmente é melhor para visualização. Isso vai de acordo com as suas necessidades. Assim como o Illustrator e o Photoshop, a gente usa o Alt e a bolinha do mouse para dar um zoom aqui. E isso ajuda também na visualização do que a gente está fazendo. Ou pode vir aqui nesse campo e selecionar ajustar. Se quiser mais um, você vai colocando aqui de acordo com a sua necessidade. Muito próximo, enfim. Eu geralmente trabalho com ajustar e quando é algo menorzinho eu vou dando zoom no Alt mesmo. O After Effects, de forma geral, funciona muito próximo ao Photoshop Illustrator, uma ferramenta de seleção. Essa câmera, a gente pode fazer algumas animações com base nela, mas isso vai ficar para um próximo momento. Aqui a gente cria os sólidos, aqui a caneta a gente desenha, o texto,
pincel, é muito próximo às outras ferramentas. Para iniciar, eu vou criar um sólido. Se você não quiser criar um quadrado, você clica e segura. E eu vou criar um círculo porque eu quero criar um círculo. Enfim, isso vai depender do que você precisa. E aí funciona como as outras. E aí funciona como os outros programas de edição. Você aperta Shift, segura num ponto e arrasta. Ele faz um círculo proporcional. Bom, aqui a gente não vai mexer por enquanto. Isso vai ficar para um outro momento. E a gente vai mexer aqui em transformar. Você clica na setinha, ele vai expandir. E vai aparecer algumas opções. A primeira opção é o ponto de ancoragem, que é essa bolinha aqui. É a partir dele que as suas animações serão feitas. Isso vocês vão entender depois. O segundo ponto é o de posição. O posição nada mais é onde que sua bolinha vai estar. Mas isso você pode fazer também clicando na ferramenta de seleção, ou então apertando o atalho V, clicando em cima da bolinha e selecionando para onde você quer. A escala nada mais é que o tamanho da sua bolinha, para aumentar ou diminuir. A rotação é para girar sua bolinha. E a opacidade é para tirar e colocar a opacidade. Para você modificar esses parâmetros, a gente tem aqui algumas opções. Vamos começar modificando a escala de rotação. A rotação é como que o seu elemento vai rotacionar. Eu posso modificar a rotação tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso vai depender do sentido que você vai colocar. Por que a rotação está dessa forma? Porque o nosso ponto de ancoragem ele funciona como um eixo. Então, como esse eixo não está no centro do círculo, ele não vai rodar em torno de si. Ele vai rodar em torno do eixo que está aqui. E aí, quando você modifica, ele roda dessa forma. Você pode modificar o ponto de ancoragem aqui, trazendo o seu desenho para o centro, tentando colocar o ponto de ancoragem bem no centro do desenho. E agora a rotação vai ser mais ou menos em torno dele mesmo. Porém, o ponto de ancoragem não está centralizado, então a gente ainda vê uma deformidade. Para você centralizar de forma mais fácil, existe um atalho, que é o Ctrl Alt Home. Ele centraliza o seu ponto de ancoragem. Agora a gente nota que a rotação está em torno de si. Como a gente tem um círculo, a gente não percebe essa rotação. A escala, como eu disse, é para aumentar e diminuir o tamanho da sua bolinha. Aqui você aumenta e diminui. Ela aumenta proporcionalmente, mas se você desmarcar esse cadeadinho, ele vai aumentar desproporcionalmente. Ctrl Z, você volta, assim como os outros programas. A posição, você pode mexer aqui, e aí vai mudar a posição. Ou você pode mexer aqui, na ferramenta de seleção, como eu falei. Bom, e como a gente faz a animação disso tudo? Eu vou iniciar com a animação de posição. A nossa bolinha, ela está aqui. Eu vou clicar nessa bolinha do lado. Quando eu clico aqui, aparece essa bolinha. Isso significa que ela tem uma animação ativa. E ao mesmo tempo, aparece aqui na nossa linha do tempo uma bolinha. A linha do tempo nada mais é que o tempo que a gente pré-selecionou, que foram os 10 segundos, e tudo que a gente vai fazer de animação ou qualquer outra coisa, corte ou qualquer outra coisa, vai ser a partir desses 10 segundos que a gente tem pré-definido. Então, se eu coloco aqui em 2 segundos e clico na bolinha para animar, o programa entende que o início da minha animação vai ser nos 2 segundos. Eu posso colocar a agulha no tempo que eu quero iniciar, em qualquer tempo, e arrastar depois isso para os segundos que eu quero trabalhar. Eu uso, geralmente, o Alt e a rodinha do mouse para dar zoom nisso, porque eu coloquei aqui em 2 segundos, por exemplo, mas não está em 2 segundos, os 2 segundos é aqui. E a minha bolinha está um pouquinho mais para frente, então, dessa forma, arrastando, não fica tão preciso.
Quando você coloca a agulha e marca, a precisão é melhor. E aí, a minha bolinha tá aqui. Nos 2 segundos, ela tá nessa posição. E aí, eu venho aqui na posição e mudo ou horizontalmente ou verticalmente. Eu vou mudar horizontalmente. E nos 3 segundos, eu quero que ela fique aqui. Pra gente visualizar essa animação, como ficou, coloca a agulha no início e aperta o espaço. O espaço, ele dá play ou pausa novamente essa animação. E a gente visualiza isso. Nos 2 segundos, ela começa, anda e para. E aí eu aperto espaço de novo para parar. Em qualquer momento eu posso voltar, dar espaço de novo para visualizar de novo. Vou apertar Ctrl Z e tirei a posição final da animação. Apertei Ctrl Z 2 vezes, voltou a bolinha um pouquinho mais para frente do jeito que estava. Agora, nos 3 segundos, eu não quero mais que ela ande horizontalmente. Eu quero que ela ande verticalmente. Então, em vez de modificar o número da esquerda, eu modifico o número da direita. Agora ela vem para baixo. E assim a gente anima a posição do nosso objeto. Mas eu não quero que essa animação comece só nos 2 segundos, porque aqui não vai ter nada. É simples, só selecionar tudo, arrastar por 1 segundo e ela vai começar num segundo. Agora, eu vou clicar fora, vou diminuir, clicar fora, vou voltar para 0 segundos e eu quero criar um outro sólido. Aqui a gente muda eu esqueci de falar na bola, mas aqui a gente pode modificar a cor da bolinha. Agora eu vou criar uma estrela, vou deixar na cor rosa mesmo. Aperto Shift, clico seguro, faz uma estrela proporcional. Você percebe que o ponto de ancoragem dela não está centralizado. Ctrl Alt Home, centraliza. Eu venho aqui na ferramenta de seleção, clico seguro, arrasto para onde eu quero. Agora, aqui como eu falei antes, a gente não vai mexer. Agora a gente vai modificar, fazer uma animação de rotação. Tá aqui no 1 segundo. Eu vou clicar aqui para começar uma animação de rotação. Quando eu cliquei aqui, o ponto de ancoragem dela saiu do centro, não sei porquê. Mas aí a gente sabe o atalho, Ctrl Alt Home, ele vai para o centro. Eu quero que em 4 segundos ela fique rodando horrores. Então eu venho aqui e modifico a rotação dela. Ela vai ficar rodando. Quanto mais eu aumentar, mais ela vai rodar. E a gente volta por 1 segundo para visualizar. Clica fora para desselecionar e dá espaço. Agora aqui a gente tem uma animação de rotação. E aí, como a gente colocou só até 4 segundos, ela vai parar no 4 segundos. Agora eu vou criar um outro sólido. Eu vou minimizar isso aqui, clicar fora e criar um sólido de, sei lá, um quadrado. Vou mudar a cor, vou botar um amarelo. Mesma coisa, Shift, segura, arrasto. Não ficou no centro, ponto de ancoragem, Ctrl Alt Home. A não ser que você queira que ele não fique no centro. Isso vai do que você necessitar. Aqui a gente não mexe. Em transformação, agora a gente vai fazer uma animação de opacidade. Eu quero que esse quadrado ele vá sumindo aos poucos. A opacidade está 100% no início da animação, em 0 segundos. E aí, em 4 segundos, eu quero que ele esteja 0. Então, a gente volta para o início. E aí, a mesma coisa, dá espaço para visualizar. E aí, o nosso quadrado sumiu. Agora, eu vou criar um outro sólido. Vou minimizar, criar um outro sólido. Vou criar um polígono. E aí, eu vou fazer ele aqui. Shift, seguro, arrasto, polígono. Vou mudar a cor dele. Vou colocar um vermelho. Agora eu quero fazer nele, aqui a gente não mexe, vem aqui, uma animação de escala. Aqui no 0 segundos, eu clico, porque eu quero que comece no 0 segundos, clico, a escala é o tamanho, como eu havia falado. Então aqui no 0 segundos, eu quero que ele esteja desse tamanho, mas no 2 segundos, eu quero que ele fique menor.
E aí você percebe que como o ponto de ancoragem não está no centro, ele vai diminuindo para onde o ponto de ancoragem está. E aí no 4 segundos eu quero que ele volte para o 100%. Se eu não quiser modificar aqui para o 100%, eu posso simplesmente, eu vou apertar Ctrl Z para tirar essa animação. Eu posso simplesmente vir aqui, selecionar a primeira, que já está em 100, apertar Ctrl C, com a minha agulha em 4 segundos, eu aperto Ctrl V e ele cola os 100%. Então, vamos colocar no começo, apertar espaço para visualizar como ficou isso. Diminuiu, aumentou. Então, basicamente, essas são as animações básicas do After Effects. A gente pode brincar com elas da maneira que quiser, inclusive colocar mais de uma animação no mesmo objeto. Uma outra coisa é que não necessariamente precisa ser um objeto criado no After Effects. Eu posso pegar uma imagem pronta. Vamos pesquisar aqui no Google uma bola PNG. Daí a gente faz download dessa bola. Eu vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Bola teste. E aí a gente vai importar essa bola pro programa. Só pegar, arrastar e soltar aqui. Agora a gente tem a bola. Eu vou minimizar isso aqui. Aqui a gente tem... a gente pode renomear também essas camadas. Só clicar aqui, apertar Enter e colocar o nome que a gente quiser. 2. Isso é mais para organização, é como renomear uma camada no Photoshop. E aí a gente traz essa bola para cá para animar. A camada da bola está embaixo de todas. Então eu posso segurar essa camada, arrastar para o início e ela vai ficar em cima de todas. Quando a gente expande, aparecem as transformações, posição, escala, rotação, opacidade. E aí a gente pode brincar com essas animações. Eu trago a agulha para o 0 ou para onde eu quiser. Posição inicial aqui. Posição final aqui. Eu quero que essa bola esteja lá embaixo, junto com a outra. Mas aí, ao mesmo tempo que ela vai descer, eu quero que ela rotacione. Então eu volto para cá, marco a animação de rotação. Aqui, nos 3 segundos, eu boto ela para rodar, mas eu quero que ela rode pouco. Como tem um quadrado, a gente vai conseguir visualizar. Boto em 0 segundos e ela vai descer rodando. Mas ao mesmo tempo que eu quero que ela desça rodando, eu quero que ela suma. Aí volto pro 0 segundo, opacidade 100%. Aí nos 3 segundos, opacidade 0. E aí ela vai descer, rodando e vai sumindo. Mas eu não estou satisfeito, eu quero que ela também aumente o tamanho dela, porque ela vai ficar mais legal, maior. Então, vem escala, inicial, com a agulha no 0, marco inicial. No final, escala, eu quero gigantesca. Eu só venho aqui e aumento. Se bem que no final a gente não vai ver ela, mas a gente já vai ver ela crescendo, assim, e vai sumindo. Bom, gente, são essas as noções básicas que eu trouxe do After Effects para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo encontro eu aplico uma animação, assim como o Lucas e a Juliana fizeram no mesmo projeto, para a gente ter essa noção de integração dos programas do pacote Adobe.